gente tá vendo aí então o vestibular não mais aí só como um lugar para você acessar a universidade, mas como um filtro de exclusão que aumenta a desigualdade na sociedade. O que fazer quanto a isso? Esse daqui é o canal Cordilheira Cultural. Salve no geral, meu nome é Zenem. Eu sou Marcelo. Você se interessa por política, sociedade, cultura, temas variados sobre esse tipo, quer tentar entender o que é a nossa sociedade, o que a gente pode fazer de diferente para mudar ela, esse é o seu lugar. Bora pro primeiro vídeo. Bora pro primeiro vídeo. Então, resumindo aí pra começar, o Enem tá uma confusão. O SISU agora também tá uma confusão. Cerca de 6 mil alunos aí tiveram suas notas afetadas, que tiveram que ser recorrigidas por erro do INEP, que é o órgão do MEC responsável pelo Enem. Então tá uma lambança total. Depois aí dessas recorreções aí, diversas pessoas falando que suas notas estavam erradas. Ainda teve um problema, que a divulgação do SISU foi suspensa. Então, inclusive, a justiça suspendeu a divulgação do SISU e daí o governo entrou na justiça de novo para voltar para não sei o que. E depois ainda teve mais um problema para mostrar como essa lambança estava pesada, que foi a questão das listas de esperas. Diversos alunos tiveram muitos problemas com as listas de espera nas universidades. Isso totalizou aí que acho que tem, atualmente, aí saiu recentemente a notícia, tem 6 universidades com a convocação para ir fazer a inscrição, fazer a matrícula suspensa por todos esses problemas que estão acontecendo aí com o MEC. E lembrando que as aulas da universidade tá para começar, né? Já tá logo aí, a galera nem sabe se vai fazer faculdade ou não, tem que decidir a vida do ano inteiro e tá aí sem saber, né? Mas tudo isso daí, na real, assim, representa um descaso e uma falta de responsabilidade do governo federal e do Ministério da Educação com a educação pública, com as universidades, né, com o acesso ao ensino superior. E principalmente aí com a juventude trabalhadora aí que quer acessar a universidade, quer buscar a oportunidade. Pra gente conseguir entender melhor qual que é o papel do Enem aqui dentro da nossa conjuntura nacional, assim, Brasil, por que ele foi criado, por que ele tem esse método avaliativo, acho que é importante a gente dar um passo atrás e entender o que é o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. São um conjunto de 30 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vai fazer algumas décadas que eles aplicam o PISA em diversos países para medir o nível educacional desses países. Aí agora eu vou até fazer uma citação direta aqui do site do INEP, porque o INEP é o representante do PISA aqui no Brasil. Então lá no site do INEP tem um artigo dizendo o que é o PISA. O PISA é uma avaliação internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por mês de prova de leitura, matemática e ciência. Então ele é realizado a cada 3 anos e tem como princípio a democracia e a economia de mercado. Primeira coisa, como é que você vai medir o nível de leitura de um aluno com uma prova de um dia? Eu acho que o ponto aí, né, um dos critérios desse PISA ser economia de mercado mostra como a lucratividade está associada ao próprio método avaliativo de educação. Porque se a gente parar para pensar também, o Enem é estruturado a partir de 5 competências e 21 habilidades. E o que eles querem dizer com competência quando eles dizem isso, né? E acho que se a gente pensar no Enem também como uma forma de representar o que é a avaliação do PISA, o Enem também é muito pautado na questão das linguagens, na questão do português, da matemática, e isso acaba se refletindo no que esse próprio governo está querendo fazer, né? A gente já viu desde o ano passado que eles pretendem aumentar o tanto de aulas de português e matemática em detrimento de tirar filosofia e sociologia, por exemplo. Então isso é uma representação clara de como que se dá o método avaliativo aqui no nosso país, né? A competência e essas habilidades que o Enem pede também é algo que são pontos centrais na avaliação do PISA. Então você vê como que esse método avaliativo do PISA, ele não está simplesmente querendo medir uma coisa, tirar uma média global de educação, mas também propor como que a educação tem que ser feita nesses países, né? Nesses 30 países que compõem a OCDE e ainda já convidaram mais de 27 países. Então se a gente põe nessa conta por cima, são 60 países que estão envolvidos nessa questão do PISA, né? Onde a gente vai parar com isso? Eles estão ditando totalmente a dinâmica de hierarquia do conhecimento global, assim, né? Ou preparando o que seriam, ditando como que devem ser formadas as pessoas e os intelectuais, trabalhadores pelo mundo, assim. E aí a gente já cai naquele tema, né, do que são os cursinhos particulares que a gente tem hoje. Eles não estão só passando conteúdos, né? Os cursinhos particulares, principalmente essas grandes redes, assim, de ensino que a gente tem pelo país, a gente pode citar aqui Crota, Estácio de Sá, Objetivo, Coque
e por aí vai, né? E eles também fazem uma disciplina da prova, né? Porque o método avaliativo do Enem é aquela coisa, ele é um dia só. Então... É um teste de resistência. Exatamente. Então você tá ali numa sala de cursinho com mais 60 pessoas junto com você, tá todo mundo encolhido assim, parece aquelas coisas departamental que fica cada um no seu cubículo assim, tá ligado? Os métodos avaliativos também influenciam em como a educação se dá de fato na prática, né? E o que a gente aprende nas escolas hoje, o quanto de fato é bom pro nosso desenvolvimento social coletivo e individual e pra gente poder atuar na nossa sociedade, e o quanto que é ensinado, por exemplo, incluindo mais a classe trabalhadora, que se utiliza da educação pública, que é muito precarizada, que tem pouco investimento. Então isso se agrava nessa sociedade que a gente tem hoje, porque os filhos da elite têm condição de estar em escolas mais bem preparados para o vestibular, com estudos mais qualificados nesse sentido, enquanto os filhos da classe trabalhadora são ensinados o básico de tudo e encaminhados para ser mais um número. Essa questão do PISA, método avaliativo, Enem, vai levar a gente para outra parte aqui do nosso vídeo, que é entender esse tipo de avaliação do vestibular. A gente já teve em outros momentos o Enem daquela forma que era um dia só, você fazia uma prova imensa com 180 questões, você tinha que responder tudo em 1 minuto, senão não dava tempo de você nem preencher o gabarito, né? Nem tomar um gole d'água durante a prova. Quem vai prestar vestibular passa 3 anos do ensino médio aprendendo diversas coisas conteudistas sem ter tempo de refletir, ter um caráter mais crítico sobre o que está sendo ensinado, né? Decoreba, né? Decoreba total. E aí se você não passa no vestibular no terceiro ano do ensino médio, você vai fazer um cursinho. Você chega no cursinho e vê tudo de novo, mais mastigado e mais rápido ainda, né? Então, como é que você vai conseguir avaliar um aluno pelo que ele sabe, pelo que ele aprendeu, com uma prova de 2 dias? Isso daí desconsidera tudo que pode acontecer nesses 2 dias. Além de ser uma prova totalmente exaustiva, de você ter que ficar lá 6 horas sentado no mesmo lugar, olhando só para sua prova sem poder olhar para o lado, imagina que você tem algum problema naquele dia. Então, por exemplo, imagina quem tem uma crise de enxaqueca, vai chegar lá no dia da prova do Enem e vai fazer uma prova boa? Possivelmente não vai, né? E isso daí vai levar a gente para outra discussão, que é como o vestibular afeta a saúde mental da juventude do nosso país. Como a gente já falou anteriormente, é uma rotina diária do vestibulando, afeta totalmente essa saúde mental dele. Então são extensas rotinas de estudo, exaustivas, muitos deixam de ter convívio social para poder ter mais tempo para estudar, e isso acaba afetando até o desenvolvimento social dessa juventude, né? Porque tem toda aquela questão, né? A gente se reconhece no outro, a gente é um ser coletivo, a gente nunca vai ser um ser só individual, fechado na nossa própria esfera, assim, da nossa cabeça. Também é necessário ter um alto nível de organização e disciplina para você poder estudar e passar no vestibular. Porém, isso não é feito da maneira mais saudável possível. Resulta em má alimentação, noite de pouco sono, que leva a ansiedade, raiva. Isso tudo acho que pode se ligar de certa forma a um pouco de como que é essa vida da juventude, né? Acho que não. Acho que é tranquilo isso. Acho que não é. Não vejo como Barulho da chuva, hein? Então, a gente tem uma mente que fica presa na teoria, que não se desenvolve na realidade prática, né? Essa mente acaba se exaurindo por diversas formas, por conta de falta de novas experiências, e muito também pelos ambientes dessas escolas, desses cursinhos, que é esse ponto de concorrência entre os vestibulandos que o próprio vestibular promove. Então, esses ambientes aí que os vestibulandos têm que estar vivenciando todo dia, são ambientes totalmente competitivos, a juventude acaba se enxergando um como inimigo do outro, e não entende que tá cada um ali só buscando seu caminho para o ensino superior. Tem aquela fita também alguns cursinhos que tem camisetas próprias, daí tem lá na camiseta, né? Vou roubar sua vaga, né? Meio que pra criar uma pressão no dia da prova do vestibular. A gente vendo tudo que tá acontecendo com o Enem, a gente vendo esse modelo competitivo, esse método avaliativo, tudo que ele gera de problemas, e a gente vê, né, a história aí do acesso à universidade pública, a gente vê como a dimensão de classe, né, tá totalmente ligada ao desempenho dos estudantes nessa prova. Então a questão da faixa de renda familiar, o tipo de escola, se foi uma escola pública ou se foi uma escola privada, se tinha internet em casa, acesso a bibliotecas e livros, influências familiares, vão estar totalmente interligados com o desempenho desses estudantes no vestibular. Por exemplo, um dado para ilustrar isso é que a cada 4 estudantes que prestam vestibular, um de classe média triunfa e passa no vestibular. Mas agora, se você for ver da população mais pobre, da juventude pobre, 1 a cada 600 só que vai entrar dentro do vestibular. Então isso vai mostrar como gritantes desigualdades socioeconômicas do nosso país, que é um dos países mais desiguais do mundo, se refletem diretamente na prova do Enem, na prova dos vestibulares e no acesso ao ensino superior. E daí isso vai afetar, logicamente, a composição, quem vai estar dentro das universidades. Então, num país como o Brasil, com um histórico colonial
e de escravidão, onde a questão racial é uma questão central aí para entender, desigualdade econômica está articulada e está refletida numa desigualdade racial. A gente vê também como existe uma restrição para alunos que são negros e negras acessarem o vestibular. Uma das maneiras aí de se contrapor, diminuir essas desigualdades econômicas e raciais no nosso país foram as cotas, né? As ações afirmativas, que foram adotadas principalmente nas universidades públicas e federais, e daí alguns anos atrás começou a ser adotadas, né? Passou na Unicamp, passou na USP, que são consideradas as duas principais. Por exemplo, na USP só foi adotado o sistema de ações afirmativas, cotas sociais e raciais no vestibular de 2018, então 2 anos atrás. E essa é uma lei que está sancionada desde 2012. Né? A gente também não pode achar também, né, que com essa lei de cotas, uma mudança da composição social da universidade, entrando mais estudantes pobres, mais estudantes filhos da classe trabalhadora. Não dá pra achar que isso é bondade do governo e nenhuma doação. Pelo contrário, isso é uma conquista de uma luta histórica do movimento, né? Do movimento antirracista e do movimento classista do país para buscar maior acesso ao ensino superior. É diferente você acessar a universidade, conseguir passar no vestibular e ainda tem uma outra etapa que é permanecer na universidade. Então é uma outra luta importante que é a permanência estudantil. Inclusive, muitos alunos começam as aulas precisando das bolsas e ainda não tendo essas bolsas. O processo de conseguir os auxílios de permanência demora às vezes meses depois do início das aulas. E a gente vai chegando agora no X da questão, né? Do ponto-chave, que é entender o vestibular e a universidade entrelaçados. Primeiro, entender a universidade, uma das funções dela que é reproduzir as relações sociais, no sentido de formar pessoas para trabalharem. Mas você pode ver que a universidade ela forma principalmente aqueles trabalhadores que são qualificados, que na maioria das vezes vão para setores de trabalho, então tanto para gerenciar o Estado, quanto para serem engenheiros, gerenciarem grandes empresas, multinacionais, enquanto aqueles que não entram na universidade geralmente são aqueles que vão para o chão de fábrica, vão para os trabalhos mais precários também, né? Então as primeiras universidades tinham principalmente os cursos de medicina para atender as elites e de direito para cuidar da parte jurídica do Estado e legitimar o que estava acontecendo, né? E daí como a gente, a partir disso, vendo a universidade nessa perspectiva, como a gente vê o vestibular? O vestibular, ele aparece como um filtro de exclusão. Ele é aquela barreira que vai separar o trabalhador que vai pro chão de fábrica, a pessoa que vai ser super explorada, que vai ter as piores condições de trabalho, daquelas que vão ter trabalhos mais qualificados, que vão ter uma formação, que vão acessar o vestibular, vão ter uma maior renda, vão estar mais próximos, vamos dizer assim, do que as elites e vão geralmente gerenciar ou o Estado ou as empresas dessas elites. Bom, poxa, acabamos de ver aí, vestibular é um bagulho ridículo. E isso tem um papel determinante na desigualdade social do país. Pensando essas desigualdades que tem dentro da universidade, pensando como a universidade cumpre esse papel aí de exclusão, né? O vestibular cumpre esse papel de exclusão, a gente tem que rejeitar e repudiar a universidade? Não. Muito pelo contrário, né? A universidade pública, existe disputa dentro dela, a gente tem que disputar o acesso, a gente tem que disputar a permanência dentro dela. Como ela também tem um papel fundamental do desenvolvimento econômico, social e inclusive político do nosso país, né? Pesquisando sobre as necessidades do nosso povo e defender a soberania nacional do nosso país. Então, precisamos defender a universidade pública com unhas e dentes. Não podemos, por causa dessas questões, repudiar a universidade. O que cabe é fazer uma crítica ao atual modelo de universidade. Ver como a universidade, para quem a universidade está servindo, ver as desigualdades da universidade e pensar qual modelo de universidade nós queremos. Daí acho que esse debate de universidade, né, a gente pode deixar para um próximo vídeo. Então é interessante a gente realmente falar sobre como é esse modelo universitário, mas é realmente como o Zenem disse, acho que é um tema para outro vídeo, mas a gente não pode deixar de falar nesse vídeo sobre a Reforma de Córdoba. A Reforma de Córdoba foi um movimento que aconteceu em 1918 na Argentina, então já faz mais de 100 anos que aconteceu esse movimento, que foi um movimento que principalmente pautou o modelo universitário que a gente tem hoje, de autonomia universitária, o tripé que a gente tem ensino, pesquisa e extensão, mas uma das principais pautas desse movimento foi realmente o acesso à universidade, né? Então ele democratizou mais ainda de como era o acesso à universidade, lógico que muito no sentido do que a gente vê das classes médias. Então esse foi um movimento que foi em conjunto ao desenvolvimento econômico do século XIX dentro da América Latina, dentro da Argentina especificamente falando, de como o acesso pelo menos para a classe média foi dado de outra forma. E hoje aqui no Brasil mesmo a gente já pode se ligar isso com a questão das cotas, por exemplo, que é o acesso
acesso da classe mais baixa da população brasileira à universidade. E o que a gente leva a entender hoje? Hoje em dia, por exemplo, na Argentina, não são exigidos exames de ingresso. Então você termina o grau secundário, você quer fazer uma universidade, você chega lá na porta da universidade e fala, olha, eu quero me inscrever aqui e fazer tal curso. Beleza, não tem concorrência pela vaga. Então isso já cria um outro ambiente a nível de vestibular na Argentina que não existe, que é diferente no Brasil. A Argentina não tem vestibular. Não tem vestibular, então aquele negócio que a gente estava falando anteriormente, concorrência, eu entro, tiro sua vaga, lá na Argentina não tem. Bom, e o que fazer diante disso? A gente está vendo aí então o vestibular não mais aí só como um lugar para você acessar a universidade, mas como um filtro de exclusão que aumenta a desigualdade na sociedade. O que fazer quanto a isso? Como nós podemos melhorar, lutar contra isso? Como nós podemos melhorar a realidade? Acho que um primeiro ponto, uma primeira proposta é defender o aumento do investimento na educação, no sentido de aumentar as vagas, aumentar o acesso, mas principalmente no ensino superior público, gratuito e de qualidade. E daí o outro ponto, né, que está totalmente articulado com isso, aumentando o acesso, aumentando a possibilidade de vagas nas universidades públicas, aumentar a política de ações afirmativas e cotas, para que daí a composição social do nosso povo, da população brasileira, se reflita dentro da universidade, então que a universidade seja ocupada pelos trabalhadores, pelos negros e negras, por indígenas, por quilombolas, e também que tenha uma política de permanência que faça com que quando essas pessoas acessarem, quando o povo acessar a universidade, que eles possam permanecer, estudar e participar da vida acadêmica com qualidade, sem ter que se preocupar no que vai comer no dia seguinte. Se o vestibular ele é um filtro de exclusão, nós já temos que ter uma resposta, que é o fim do vestibular enquanto uma proposta também política. Defender o fim do vestibular e seguir, por exemplo, o modelo argentino que o Psy comentou, é buscar o livre acesso, porque isso é hierarquizar e elitizar o conhecimento. Você restringir o acesso. Qualquer um pode ter acesso à universidade. E é isso que a gente está falando também, né? Porque você só defender o fim do vestibular é uma coisa, agora você defender o fim do vestibular exigindo que tenha mais investimento na educação é outra. E aí a gente pode entrar naquela questão da... falam PEC, mas não é PEC porque já não é mais uma proposta, mas é a Emenda Constitucional 95 que limitou os gastos, gastos não, investimento na área da educação e da saúde. Então essa proposta, uma das primeiras coisas que a gente deveria lutar contra para o maior acesso ao ensino superior e permanência também é a revogação dessa emenda, né? Também algo que vai na linha de aumentar a desigualdade e aumentar a exclusão dos setores mais pobres e trabalhadores de acesso à universidade é a atual reforma do ensino médio. Porque o vestibular e o modo de vestibular que o Psy descreveu não vai mudar, mas os conteúdos e a dinâmica das escolas públicas com a reforma do ensino médio vai mudar. Então alguns tipos de conteúdo que não terão mais tanto foco nas escolas, porque você vai poder escolher alguns tipos de conteúdo e seguir, né, e montando sua grade com essa reforma do ensino médio, que está criando aí, vamos dizer assim, criando um ensino público básico mais profissionalizante para o mercado de trabalho, do que um ensino que seja mais completo e que dê uma gama de conhecimentos. Isso vai fazer com que muitos estudantes da escola pública não vão ter acesso a conhecimentos que são requeridos do vestibular, o que vai aumentar ainda mais esse filtro de exclusão. Outra forma aí que diversos movimentos populares, movimentos sociais também adotam para lutar contra essa desigualdade é a construção de cursinhos populares, cursinhos gratuitos ou de baixo custo, onde estudantes mais pobres, filhos da classe trabalhadora, podem acessar esses cursinhos populares, acessar os conhecimentos requeridos para o vestibular e ter mais oportunidade de conseguir passar por esse filtro de exclusão. Então esses cursinhos pré-vestibulares populares também são um instrumento de lutar contra essa desigualdade. Mas bom, também acho que é importante pontuar que todas essas medidas, né, para lutar contra esse filtro de exclusão e contra essa desigualdade econômica e racial, não pode estar excluído de um novo projeto de universidade, pensar um novo modelo de universidade com uma outra dinâmica, uma universidade que sirva ao povo, sirva à classe trabalhadora, que seja ocupada pelo povo brasileiro e também um outro tipo de sociedade, né? Porque se hoje nós temos o vestibular e a universidade como uma expressão de desigualdade social e de exclusão, é porque ela é puro reflexo da nossa própria sociedade, uma sociedade desigual, competitiva, baseada na exploração de um ser humano sobre o outro, de classes ricas, dominantes, burguesas, sobre as classes trabalhadoras. Então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo aí, já deixa sua curtida aqui embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha no Face, posta no Stories do Instagram, a gente tá com rede no Twitter também, pode marcar a gente lá. Se vocês quiserem deixar sugestão de tema aqui embaixo ou numa das redes sociais nossas aí, é só seguir a gente e procurar. Espalha pra geral aí essa parada, vamos fazer esses conhecimentos, esse entendimento chegar a mais gente, porque a gente não pode ficar nessa coisa de achar que tudo vai mudar
magicamente, né? Esse é só o primeiro de muitos vídeos que a gente está aprendendo a fazer. Bora bater de frente, fazer uma linha de frente aí contra a ideologia liberal e a ideologia burguesa na sociedade. Esse aqui é o Cordilheira Cultural. Tem que criar uma frase.